Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa aula, o professor Luciani trouxe o histórico da evolução dos computadores para vocês. Você sabia que os computadores vieram desde a pré-história? Fica comigo que nessa aula vai ser show! Bem-vindos! Nessa aula vamos ver um pouco da história dos computadores e a evolução deles. Você sabia que os computadores vêm desde a pré-história? Sim, o homem pré-histórico precisava fazer cálculos simples e ele utilizava pedras para fazer esses cálculos. A partir dessa ideia surgiu o ábaco. O ábaco era um instrumento utilizado na antiguidade para fazer contas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Com o avanço das tecnologias e o progresso da humanidade, foi surgindo novas ideias. Então, ao invés de usarmos as mãos para mexermos contas no ábaco, por que não automatizar essas contas? E foi assim que surgiu o conceito da computação. Computação nada mais é do que eu tratar dados de forma automatizada. Então, vamos fazer contas de uma maneira automática, baseada em quê? Movimentação de elétrons. Surge então o ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador, nascido em meados de 1940. O ENIAC usava válvulas e essas válvulas controlavam o fluxo de elétrons dentro dele. O ENIAC era tão grande que ocupava 3 andares de um prédio. 3 andares de um prédio? Isso mesmo. Era tanta válvula que ocupava muito espaço. Mas tinha um problema. Se uma válvula queimasse, o ENIAC parava de funcionar. E outro problema maior ainda. Quando ele era desligado, ele perdia tudo. Não tinha memória para armazenar. Ao ser religado, precisava fazer novamente toda aquela programação para ele realizar os cálculos que estavam sendo feitos. Essa é a primeira geração de computadores. Com o surgimento dos transistores, entramos na segunda geração de computadores. Os transistores são elementos muito pequenos que vieram para substituir as válvulas. Uma economia gigantesca de energia e de espaço foi conquistada com o surgimento desses transistores. Os computadores ficaram muito pequenos. Em relação ao ENIAC, claro. E você, já sabia que esses circuitos integrados, juntamente com outros componentes, dariam origem a novos computadores? Computadores comerciais, computadores que foram caindo no gosto do ser humano. Existia sim uma discriminação contra o uso de computador. As pessoas pensavam, mas para que eu vou usar um computador? Com os circuitos integrados, novos elementos de eletrônica e uma placa integrada, surgiram os circuitos integrados. E aí entramos na terceira geração de computadores. Nessa geração de computadores, iremos conhecer o Apple I e o IBM ou o Altair 8800. Todos eles em concorrência, lutando e brigando por um espaço no mercado. Que tal então a gente assistir um pouco? Vamos ver o filme Piratas do Vale do Silício? O filme vai retratar a origem da Microsoft e o início da briga entre Bill Gates e Steve Jobs. Outro filme muito bom da gente ver é Jobs. Esse filme vai retratar
o início da carreira de Jobs e de onde ele tirou as ideias dele para criar o primeiro computador da Apple. Nossa quarta geração de computadores é aquela que os computadores estão usando placas de silício. Essas placas de silício estão integrando cada vez mais velocidade de comunicação entre os componentes da placa e robustez na hora de apresentar resultados. Temos aí a criação do PC, Personal Computer. Até hoje falamos, vou para o meu PC. Nada mais é do que a adoção desse acrônimo para o computador pessoal. Professor, e ficou por aí? De forma alguma. Entramos na quinta geração de computadores. Dispositivos móveis, smartwatches, smartphones, computação ubíqua, computação quântica, inteligência artificial, computação em nuvem e o que virá por aí. A nossa tecnologia, ela cresce de forma exponencial. E não há como a gente negar que essa tecnologia faz parte da nossa vida. E hoje estamos na era da eletrônica e existem vários desafios para o progresso. Desafios esses de limitações, desafios esses de ética e de segurança. Hoje se fala muito em segurança da informação, não é? Você já tomou as providências para se sentir digitalmente seguro? Todas essas são questões que têm que ser respondidas e têm que ser aprimoradas para passarmos para a sexta, sétima, oitava geração de computadores. Agora, eu preciso que você vá na nossa plataforma, acesse o nosso texto de aprofundamento e responda o quiz. Suas respostas são muito importantes para consolidarmos a nota da nossa aula. Lembra do fórum. Responda a nossa questão principal e comente 2 respostas dos nossos colegas. Até a próxima, hein? Tchau, tchau!